Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Retomando aqui, meus amados irmãos e irmãs, a nossa pequena catequese sobre o Sagrado Coração de Jesus. Então hoje nós vamos falar da terceira promessa. E começando aí o vídeo, você que já está assistindo, acompanhando alguns vídeos, não deixe de comentar, não deixe de dar seu like, não deixe de se inscrever no nosso pequeno e simples apostolado. O nosso intuito aqui é divulgar as promessas do Sagrado Coração de Jesus e tudo sobre a nossa Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Então a terceira promessa que eu vou ler hoje aqui, nós já lemos a primeira, a segunda e hoje dando sequência na terceira, diz aqui o Sagrado Coração quando aparece a Santa Margarida. Consolá-los-eis em todas as suas aflições. Jesus faz uma promessa aqui uma das promessas, da terceira promessa que ele faz é que ele irá nos consolar em todas as nossas aflições. E veja bem, olha aqui, comparando com a Sagrada Escritura, que baita consolação nós recebemos do próprio Jesus. Ele que diz assim quando estava, eu vou ler aqui João capítulo 19, e o versículo 25 até o 26, até o 27. Perto da cruz de Jesus permaneciam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Em algumas traduções fala Maria de Cleofas. Aqui está escrito Clopas. Jesus então, vendo a mãe e perto dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí a tua mãe. E a partir dessa hora, o discípulo a recebeu em sua casa. Pode não parecer, porque era um momento de dor de Jesus. Se ele diz que irá nos consolar em todas as nossas aflições, essa foi a maior aflição do Senhor. Depois dele ter passado pelo Horto das Oliveiras, uma grande aflição onde sua sangue, o ponto ápice dessa sua aflição é o sacrifício da cruz, onde ele se doa inteiramente e plenamente para salvar cada um de nós. Então, por si só, nós vemos que qualquer aflição que nós possamos estar passando, Jesus já passou por nós antes no santo sacrifício, na Santa Cruz. E lembrando, que esse santo sacrifício ele é renovado em toda a Santa Missa. Como dizia São Padre Pio, a Santa Missa é o Calvário, é o prolongamento do Calvário, ou seja, é o Calvário atualizado. Em toda a Santa Missa nós temos a contemplação deste mistério que eu acabei de ler. É o próprio Calvário que nós temos a oportunidade, assim quis Jesus, que nós participássemos desse Calvário. Então não é assim, vamos lá a mais uma missa. Não, vamos à Santa Missa. Porque cada Santa Missa é um Calvário renovado. Então não é algo que já aconteceu, é algo novo que está acontecendo naquele momento. Então não é a Santa Missa como se fosse mais uma da minha vida, não. É a Santa Missa. Ela é a atualização desse Calvário. Então voltando aqui para o assunto nosso, que é a consolação de Jesus. Naquele momento ápice que ele passa ali pela dor da crucificação, onde ele vai dizer algumas palavras, versículos abaixo aqui, onde ele olha para o céu e diz ao Pai: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Depois desse versículo que eu li, o Senhor expira, ou seja, nosso Salvador se entrega ao Pai eterno e faz ali a sua paixão, a sua morte, para depois acontecer a ressurreição. Mas aqui, nesse momento, o Senhor nos deixa, além dele, passar por nós esse Calvário, ou seja, pela remissão dos nossos pecados, por nos remir, como diz o profeta Isaías, o sangue que escorreu na Santa Cruz, ou seja, aquele sangue foi
para a nossa salvação. Me fugiu agora o versículo que é em Isaías, se eu não me engano, lá 52 que diz que a transfiguração, ou seja, a paixão de Jesus foi aquele sangue que nos redimiu, que nos salvou e nos lavou de todo o pecado. É isso que ele diz lá. Então, Jesus passando por esse calvário, por essa flagelação, até o momento da morte na cruz, ele passou por todas e pelas piores angústias que um ser humano, sendo ele Deus, claro, mas é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, que um homem jamais poderia suportar se não fosse Deus. Se ele não fosse quem fosse, o próprio Deus não suportaria. E Jesus, passando por tudo isso, ele faz ainda um testamento. O que é o testamento? Quando nós, meros mortais, normalmente é assim que se funciona, né? Estamos naquela hora que, perto da nossa morte, próximo da nossa morte, nós queremos deixar ali aquilo que nós temos de mais valor com quem amamos. Normalmente é assim, um testamento, né? Deixa aquilo que nós temos de valioso para aqueles que amamos. E Jesus, no testamento ali, antes dele expirar, ou seja, momentos antes dele se entregar ao Pai Eterno, ele diz ele nos deixa a sua mãe. Ele olha para o apóstolo amado, São João, e diz, primeiro a Nossa Senhora, sua mãe: Mãe, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Então ele nos deixa, além da sua própria consolação, que foi a paixão para nós, de se esgotar por nós, porque depois o soldado abre o lado de Jesus e ele se esvazia do seu sangue e da sua água, derramando, se consumindo até a última gota de sangue por cada um de nós. Além disso tudo, ele nos deixa uma outra grande consolação para as nossas aflições, a sua Mãe Santíssima. Ele, sendo o Redentor, deixa aquela que foi a corredentora. Ele, sendo o nosso Salvador, deixa aquela que intermedia, que faz a intermediação entre nós e Ele, a Santíssima Virgem Maria. Que grande consolação Jesus nos deixa. Claro que estamos aqui falando das promessas do Sagrado Coração. Ora, e tudo tem a ver com esse assunto, porque São João, discípulo mais amado, 300 anos antes de Jesus aparecer a Santa Margarida e lhe revelar o seu Sagrado Coração, o discípulo amado São João aparece a Santa Gertrudes, o ano de 1350, mais ou menos. Pode ser 1340, 1370, uma média, 1350. E São João fala a Santa Gertrudes, ela que também foi uma apóstola do Sagrado Coração, que ele revela, o próprio Sagrado Coração deixaria para os finais dos tempos essa revelação do seu Sagrado Coração, ou seja, que nos finais dos tempos se revelaria esta devoção que seria motivo de salvação e consolação a todos, que era essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus e essas 13 promessas que ele fez a Santa Margarida. Então o próprio discípulo amado, aquele que mais amou, aquele que na Quinta-feira Santa, ou seja, na última ceia, reclina sua cabeça sobre o peito de Jesus, sobre aquele Sagrado Coração, recebe a sua primeira grande consolação na cruz, porque São João estava ali e também estava passando por dor e aflição ao ver o Mestre, o Salvador, sendo crucificado. Com certeza ele teve medo, com certeza ele teve momentos de desespero, mas ele recebe uma grande consolação do próprio Salvador naquele momento, que estendeu a todos nós, filhos da Igreja, que aceitamos esse batismo e vivemos na Igreja Católica Apostólica Romana, que temos o Senhor Jesus como nosso Salvador, que procuramos viver a nossa fé apostólica como foi nos passado pela santa tradição da Igreja. Recebemos então também por mãe Maria Santíssima. Que grande consolação! Então tudo tem a ver com esse tema nosso de hoje, irei consolá-los em todas as suas aflições. Porque São João ali no ápice da cruz,
estava aflito. Claro que Nossa Senhora também tinha suas aflições. Mas numa outra passagem, que também está no Evangelho de São João, que é as bodas de Caná, lá no capítulo 2, ali há uma conversa entre Jesus e Maria, e ali ela já aceitou ser a mãe da humanidade, a mãe de todos aqueles que Jesus fosse redimir. Numa outra oportunidade nós vamos falar sobre esta passagem específica. É algo muito bonito e muito profundo para a gente meditar nas Sagradas Escrituras. Mas trazendo para esse contexto de João capítulo 19, onde o próprio São João recebe essa mãe, né, como consolação para aquela aflição que ele estava ali ao ver o Mestre ser crucificado. Ele deixa então Jesus com isso, com esse testamento, para todos nós, esse grande consolo. Claro que o próprio Cristo já é um grande consolo para todos nós, sem dúvida, porque Ele é o nosso Deus, Salvador, segunda pessoa da Santíssima Trindade, né? Então, por excelência, Deus é Deus. A grande consolação nossa, como diz nos livros dos Salmos, é honrar, adorar e glorificar o nosso Deus. Mas Ele quis estender ainda mais esse consolar-nos, deixando a sua própria mãe, que, como diz o Salve Rainha, é a mãe de misericórdia, que olha para nós gemendo e chorando neste vale de lágrimas, porque esse mundo é um vale de lágrimas, né? Um mundo corrompido pelo pecado original inicialmente, mas hoje por tantos pecados, como é o caso que nós estamos vendo, acompanhando com o nosso Brasil, né? Questão de votações para o amorto, vocês sabem que eu tenho que falar dessa maneira, o amorto, e o próprio Cristo deixa sua mãe para nos consolar nesse vale de lágrimas que nós passamos hoje. Então, todo aquele, veja que interessante, talvez você não é devoto do Sagrado Coração, e talvez você acha que ser do apostolado da oração, né, que tem aquela fita vermelha, eu sou do apostolado, é para idosos, porque normalmente eu sou aqui do interior de São Paulo, mas eu acredito que onde você estiver me vendo é do mesmo jeito. Normalmente a gente vê os idosos participando do apostolado. E não eu vou falar por ironia, mas se você examina a Sagrada Escritura, nós sabemos que São João, se não era o mais novo, era o mais novo dos apóstolos, né? Eu não vou te afirmar 100%, mas examinando a Sagrada Escritura a gente vê, e a igreja ensina, que ele era o discípulo mais novo, né? Em idade ele era o mais jovem, e é o primeiro apóstolo do Sagrado Coração. Então não é somente, tá? Para os idosos, para os mais velhos, não é somente, porque também é para eles, mas é para nós também, pessoas mais jovens, para todas as idades, participarmos do apostolado da oração, participarmos ali as primeiras sexta-feiras, e por que não todas as sextas-feiras, em honra ao Sagrado Coração, das Santas Missas, fazendo a nossa confissão, se possível, mensal, a nossa comunhão, claro, dominical é preceito, não preciso nem entrar nesse assunto, mas pelo menos todas as sextas-feiras, além da dominical, é claro, participando com piedade e devoção da Santa Missa, tendo a intenção de desagravar o Sagrado Coração de Jesus e o Imaculado Coração de Maria, porque quem se torna apóstolo do Imaculado Coração de Maria, automático vai se tornar apóstolo do Sagrado Coração. Quem se torna um apóstolo do Sagrado Coração, automático se torna um apóstolo do Imaculado Coração, porque esses corações são inseparáveis. Como diz São Luís Maria Grinão de Montfort, mais fácil é tirar o calor do sol do que Jesus de Maria, ou Maria de Jesus. Mais fácil seria separar o calor do sol do que separar esses dois corações. Entende, meus amados irmãos, como intrinsecamente as promessas do sagrado estão ligadas também às promessas do Imaculado Coração, como foi aquelas os 5 primeiros sábados que Nossa Senhora pediu em Fátima aos pastorinhos. E nós vemos aqui
provamos aqui pelas Sagradas Escrituras o que diz na terceira promessa da consolação. O próprio Cristo faz um testamento na hora da sua morte e deixa sua mãe para nós, para nos consolar. Portanto, nós temos essa grande consolação que o próprio Jesus prometeu, que é a Virgem Maria. Aquela que foi a escolhida para a sua primeira vinda, e não tenha dúvida que é através dela que acontecerá também a vinda gloriosa, a sua segunda vinda. Por isso nós temos que divulgar, esparramar, nesse Brasil afora, cenáculos de orações, Santo Terço, Santo Rosário da Virgem Maria. Deve ser esparramada, junto com isso, é claro, a devoção ao Sagrado Coração. Eis o caminho de salvação da nossa pátria, da nossa nação. E quando eu digo pátria e nação, não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de pessoas. Porque o que Jesus quer salvar são as almas. Resgatai as almas. Tem aquela linda oração ensinada por Santo Afonso, tão simples. Ó Jesus e Maria, eu vos amo, salvai almas. Ó Jesus e Maria, eu vos amo, salvai almas. Isso que o Sagrado Coração e o Imaculado Coração de Maria quer. Quando eu digo esparramar, essa devoção, junto com o Santo Rosário, Santo Terço, cenáculos de oração nas casas, é para que salve as almas, que é o bem maior que Deus quer para cada um de nós. Que eu e você sejam um apóstolo para salvar almas. Não é mudar o mundo, não. Esse mundo, como o próprio Jesus fala aqui no Evangelho de São João, o mundo jaz do maligno. Mas o mundo mais precioso que Jesus quer salvar é a minha e a sua alma. Eu vou ficando por aqui, para que não estenda muito, já estendi um pouco além das outras, mas era necessária essa reflexão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, junto com sua mãe Maria Santíssima. Salve Maria e salve José.